Vamos lá então. Lá em língua portuguesa, desde a semana retrasada, lembra que eu falei, gente, foi a primeira e última também vez que eu faço isso. Eu fiz para ajudar, no fim não deu certo, tá bom? Não faço mais isso. Ok, mas fiz, né? Já que eu fiz, o que eu fiz? Eu transferi a quinta-feira da semana retrasada, o conteúdo da quinta-feira da semana retrasada para segunda. Por quê? Porque muita gente ainda não havia retirado as atividades. Por isso a Pro fez isso, tá? E eu pedi então para que vocês fizessem as páginas do livro Ler e Escrever, naquele dia, naquela segunda-feira. Era para fazer tudo correndo? Eu falei que não, era para fazer devagar. Por quê? Porque fazia parte de um conteúdo que eu já havia explicado, que é a questão do uso do R e do RR. E muita gente me perguntou, muita gente vem me falando que não entendeu, mas a aula tá lá. Eu pus de novo a aula. Gente, sem exagero, podem olhar aí. E, se eu não me engano, é a quarta vez que eu coloco a aula do R e do RR. Tá? Vocês não estão prestando atenção. Por isso que a Pro fala, faz com a Pro, faz comigo. Ouve o vídeo do dia, segue a rotina. Tá bom? Então vamos lá. Na página 134 tem texto. Alguém me disse em algum momento, na outra semana, que não tinha texto na página 134. Olha lá, gênero literário ou textual. Gente, lembra que eu expliquei? Texto é texto. O texto pode informar, o texto pode ser um manual, uma bula, instruir, pode ser um conto, lembra? E nesse caso aqui, ó, nós temos sim um texto instrucional. Ele está instruindo. E o texto fala sobre a vacina, olha. Ela fala, olha o que fala aqui o texto. Olha o texto, vou ler o texto. É assim que tem que ser, eu tenho que ler o texto. Então, a primeira coisa, na página 134, tá aí, ó. Leia, é para leitura de um trecho de uma cartilha produzida para orientar as pessoas. É um texto que é um pedaço, ou um trecho, ou uma partezinha tirada do contexto de um texto que faz parte de uma cartilha que fala sobre as vacinas. Nesse contexto, nesse trechinho aqui, vai falar sobre a vacina da BCG, que é obtida a partir de bactéria viva atenuada. Como que é aplicada? Por via intradérmica, que significa injeção sob a pele, de preferência no braço direito. Qual a diferença de sob, com B mudo, e sobre? Sobre é em cima e sob embaixo, ok? De preferência no braço direito. É necessária somente uma dose da vacina e o Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Eu estou no texto da página 134. Quem deve tomar? Todas as crianças. Tomei ontem, porque eu não tomei. Detalhe, a Pro tá falando, porque eu tomei ontem. Todas as vacinas que criança toma, eu tomei ontem porque eu não tinha tomado vacina. Minha mãe não me deu vacina. Pelo menos ela não se lembra e ninguém achou nenhuma carteirinha de vacinação minha de criança, ok? Mas tudo bem, tomei ontem, tô com o braço meio duro, inclusive. Quando é preciso tomar a vacina? Após o nascimento, na maternidade, apenas uma dose. Quais os benefícios da vacina? Proteção contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa, produzida por bactéria que atinge principalmente os pulmões e que, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. Eu vou ler o texto sem interrupção, porque eu interrompi. Olha lá. Texto. O texto é um pedacinho ou um trechinho ou um trecho tirado de um texto da cartilha produzida para orientar as pessoas sobre a vacina do BCG. Começa assim, é um texto instrucional. Gênero literário ou gênero textual desse texto é o gênero instrucional, ou seja, instrui, está nos instruindo. Ok, vacina, BCG, obtida a partir de bactéria viva atenuada. Como é aplicada? Por via intradérmica, injeção sob a pele, de preferência no braço direito. É necessária somente uma dose da vacina e o Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Quem deve tomar? Todas as crianças.
Quando é preciso tomar a vacina? Após o nascimento, na maternidade, em apenas uma dose. Quais os benefícios da vacina? Proteção contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa produzida por bactéria que atinge principalmente os pulmões e que, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. Esse é o texto. As questões estão de acordo com o texto. As questões vão falar sobre o uso do R e do EIR, ok? A primeira questão está na página 135, que vocês já fizeram, mas tiveram muitas dúvidas, que tem lá uma tabelinha que as palavras... Aqui está dividida a tabela, desculpa, que a tabela está dividida em grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E e grupo F. Já tem algumas palavras dentro desse grupo, ok? O que pede na primeira questão? Agora voltem ao texto que eu acabei de ler e localizem palavras observando o uso da letra R e as encaixem em uma das colunas propostas a seguir. O que eu vou fazer? O que eu deveria fazer? Eu expliquei um pouquinho sobre isso. Tem a tabela. Grupo A tá resistiu. Eu vou procurar uma palavrinha que tenha a ver com resistiu. Seria então uma palavrinha que começa com a letra R. A regra é, nenhuma palavra, embora tenha o som forte do R, inicia-se com 2 R's. Então, esse grupo A é dessa regra. Palavrinhas iniciadas com a letra R. É forte, resistiu, é forte, mas não começa com 2 R's. Nunca vai começar com 2 R's. Tá? Grupo B, geração. Olha o som, ra. Eu vou procurar uma palavrinha que encaixa nesse grupo, que tem o som de irá, dirê, diri. O som o quê? Fraco, tá bom? Grupo C, terraço. Som forte com 2 R's. Quando que tem 2 R's com som forte? Quando que eu tenho certeza? Está entre 2 vogais, está lá na aulinha. Então, está entre 2 vogais, são 2 R's. Embora esteja com som forte, eu tenho certeza que são 2 R's, porque está entre 2 vogais. Grupo D, descobriu. É um R aí no meio da letrinha, ó, de uma letrinha a outra. Tá vendo? Bril. Então, você vai procurar uma palavrinha que tem a ver com ela. Grupo E, sorte. É o R no meio, ó. Eu falo sorte, porte, porta. É essa palavrinha que você vai procurar. E o grupo E fala honra, tenro e genro. Por que tem som forte e não tem 2 R's? Está no fim da palavra. Por quê? Porque está entre uma consoante e uma vogal, tá? Na 2, considere o lugar que o R ocupa na palavra e o som ao qual corresponde. Dica: que nome você daria para cada grupo? Grupo A, R de início, som do R. Eu até disse para vocês colocarem as palavrinhas e circular, porque estava com muita dúvida. Gente, é dar um nome. Que nome eu dou esse grupo A? Palavras iniciadas com R, tá? Grupo B, a mesma coisa, tudo que eu falei, vocês vão colocar o nomezinho ou, não tem problema se fez daquele jeitinho que eu falei, mas olha, gente, por favor, né? Tá super simples. Tem que ler, gente, ler a questão. A 3, que dicas vocês dariam para que seus colegas saibam como a letra R pode aparecer nas palavras? A letra R pode aparecer no começo com som forte. A letra R pode aparecer entre 2 letrinhas, para ficar o som né, tremidinho, ok? A letra R pode aparecer no meio entre 2 vogais, com som forte. A letra R pode aparecer no meio entre uma consoante e uma vogal com som forte. Era isso. As dicas. 4. Agora, observem a relação das palavras do quadro a seguir e criem novamente uma explicação para o uso do R. Gente, derreter. Explicação 1. Por que derreter é com 2 R's e não com R só? É forte, tudo bem, mas por que com 2 R's? É isso. Você vai dar uma explicação. Ah, não tem explicação 2? Não precisa dar explicação 2. Ok. Derreter, dá uma explicação só. Tá? Tudo bem. Página 137. Socializem suas reflexões com os outros colegas. Não é dar para socializar. Daria se vocês entrassem no grupo. Olha, socialização, ótimo. Se vocês tivessem entrado no grupo, socializasse com a gente, eu ficaria feliz. Eu pedi tanto para vocês, estou pedindo, né, o tempo todo. Participem comigo. Olha aqui, a letra R aparece. Pode aparecer no começo da palavra com som forte.
no meio da palavra com som fraco, no meio da palavra com som forte, no meio entre duas letrinhas e assim sucessivamente, né? E é isso aí, na página 137, na atividade 1E, agora leia um trecho do conto de Lenira Almeida, O Peixinho e o Gato, e observando o uso da palavra fora. Duda ficou fora, desapontado com o comportamento do gato maroto, pegou-o pelas patas, levando-o por alguns instantes para fora de casa. Enquanto isso, o peixinho vermelho organizava em tempo e chegou ao socorro e logo foi posto no pequenino aquário. Duda, chocado com o ocorrido e preocupado com a segurança do peixinho, pediu para o pai devolvê-lo ao mar. A página 137, essa última questão aí, eu tinha pedido para fazer a página 138. Eu vou lá na página 138 porque vocês... leiam as 3 frases a seguir, observando a grafia e o sentido da palavra destacada. E lá fora a brincadeira de roda. Esse fora aí, é um verbo. Tá? Vocês não aprenderam esse tempo ainda que ele está. Mas é um verbo, fora. Ok? Eu vou explicar esse verbo aí. Depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. Olha! Mudou tudo o R mais um R aí. Nada fora tão triste. Nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças. Outro verbo. Qual a diferença sonora e de sentido entre cada uma delas? E lá fora, desculpa, viu, gente? Comecinho lá não é verbo, não. É lá fora de espaço lá fora. Desculpa, tá? Porque do jeito que eu li, dava para entender que é. Não, o verbo vai ser nascer. Tá? É o verbo que eu não ensinei ainda, o tempo verbal dele, que a gente vai chegar lá. Ok? Vai ter esse tempo verbal que vocês vão entender o que é. Atividade 1F, que está na página 138, que a gente vai dar uma olhadinha, porque eu pedi para fazer, não está aí, mas eu pedi. Lembra lá na segunda-feira que eu pedi para adiantar? Então não tem problema. Não vai acontecer mais isso, ok? Mas já que aconteceu, eu peço que vocês me entendam e façam aí. Na atividade 1F, usando o R, agora observe estas palavras: sobreviver, funcionar, surgir, construir, derreter e fazer. Todas elas terminam com a letra R. Vejam as palavras a seguir e pense como escrevê-las de modo que também terminem com a letra R. Saíram, sair, né? Ouviram, ouvir, o infinitivo do verbo. E isso eu expliquei. Tá? O verbo ele tem um nome, que ele nasce com ele. Ouvir, falar, cantar, sentar, mandar, tá? Comer, ok? E aí ele muda de nome conforme o tempo que ele está. Se ele estiver no passado, ele tem um nome. Se estiver no futuro, ele tem outro nome. Se estiver no presente, tá? É assim, ok? Então, depende do tempo, ele tem um nome diferente. Mas, nesse caso, a gente vai tirar do tempo que ele está e vai colocar no infinitivo. Chama-se infinitivo o verbo quando ele está lá no comecinho. O nome dele original, vamos dizer assim. Ele nasceu, está lá na certidão de nascimento dele, ok? Saíram é sair, o infinitivo. Ouviram, ouvir. Acharam, achar. Encontraram, encontrar, correndo, correr e morrendo, morrer. A B. Se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma as encontrará? Toda vez que for procurar as palavras no dicionário, sempre vocês vão procurá-las e vão achá-las na forma infinitiva delas. Então, eu não vou achar saíram lá, eu vou achar sair. Lá no dicionário, desculpa. Eu não vou achar ouvir, eu vou achar ouvir. Ai, professora, eu quero achar a palavra destacaram. É destacar. Eu não vou achar a palavra destacaram. Eu vou achar sempre não infinitivo lá no dicionário. Tudo bem, gente? Então veja o meu vídeo. Agora tem um tempo mais aí, ó. Tem um tempão aí. Vocês vão ficar 13 minutos me ouvindo, tá? Essa explicação. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer, gente. Vamos sentar aí. É hora de aula. Até 5h15 vocês estão em aula. Não é pra brincar, não é pra dormir, não é pra ficar triste com problemas de adulto. Ok? Gente, adulto resolve os problemas de adulto. Criança estuda e brinca. Estuda na hora de estudar e brinca na hora de brincar. Tá? Então, você que tá aí, parado, sem fazer nada, preocupado com os problemas da mamãe e do papai, não se preocupe com os problemas da mamãe e do papai. Se preocupe com o seu problema, que é estudar. É só isso que vocês fazem. Não trabalham fora, não pagam água, não pagam luz, não pagam conta nenhuma. É só isso que vocês estão fazendo agora, ok? Preguiça é pecado. Cansaço não, mas preguiça é. Vocês têm até 5h15 para trabalharem. Então, passou das 5h15, claro que vai descansar. Ah, vai brincar? Vai brincar.
Teve tempo para brincar até agora há pouco, na verdade, tá bom? Então não é para fazer de manhã, porque vocês não estudam de manhã. É para fazer no horário de aula e nem à noite, porque ninguém estuda à noite aqui. Tá bom? Um abraço.